Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para estudar esses estudos de escola sabatina, já alcançando a lição de número 11, o Santuário Celestial e os Adventistas. Ao meu lado está a minha prima Regiane, também mais importante irmã em Cristo. É um prazer estarmos juntos para estudar esta lição e vamos então ao verso áureo. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Está em Salmo 149, 4. A primeira pergunta: em que parte do santuário Jesus ficou ministrando depois que subiu ao céu? O texto de Apocalipse 1, 12 a 13 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido a cintura do peito com uma cinta de ouro. Então aqui já comentando o texto de Apocalipse, dessa visão que João teve, foi exatamente no lugar santo, onde ficavam os candeeiros de ouro, e os outros objetos também que ficavam ali neste compartimento. E agora na nota, Grande Conflito 420-421 declara assim: o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando, diante de seus olhos, ele ascendeu. Ali se centralizara a sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Muito bem, então está muito bem explicado aqui na nota que era necessário cumprir primeiramente o serviço diário. Já estudamos sobre isso anteriormente. Tinha o serviço diário e o anual, que Cristo iria efetuar mais adiante, assim na sequência do calendário de festividades judaicas, assim Cristo tem que cumprir cada etapa. E aqui nos fala então que quando você saía do pátio para entrar para o lugar santo, havia uma porta, um véu já, e é esse lugar que então Cristo inicia o seu ministério sacerdotal. Lembrando que Cristo então não foi sacerdote aqui nessa terra. Qual que foi o papel dele? Foi papel de Messias, papel de rei, sim, mas rei ainda do reino da graça. Não inaugurando o reino da glória, porque primeiro ele tem que salvar aqueles que serão cidadãos do reino. Então tem todos esses detalhes, e a gente vê que não era propósito de Deus que ele fosse sacerdote
no templo aqui terrestre, né? Porque aquilo lá era tudo simbolismos, representações. Ele ia ser de fato naquele que é a realidade. Agora vamos para a segunda pergunta. Embora Arão fosse sumo sacerdote, podia ele oficiar também no lugar santo como sacerdote apenas? O texto então de Levíticos 7:35 até o 38 nos diz assim: Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Também aqui em Levíticos 9:7. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, realmente aqui a pergunta nos fala, né? Ainda que Arão era o único, era apenas um sumo sacerdote, enquanto que seus filhos sacerdotes, ele podia oficiar no lugar santo, ele podia, ou seja, efetuar a função de um sacerdote comum no serviço diário? Ele podia ser, ele era sacerdote e sumo sacerdote. Então, realmente não se tornava um impeditivo, né? O fato dele ser sumo sacerdote agora o impedir de efetuar esse trabalho no lugar santo, ou mesmo no pátio, fazendo sacrifício no altar de holocaustos. As ofertas, né, como fala também, as ofertas pacíficas, ofertas queimadas, que era algo que os sacerdotes efetuavam, ele também tomava parte. Tudo isso para vermos claramente que o fato da Bíblia, no livro de Hebreus, identificar Cristo como sumo sacerdote, não deve levar a pessoa agora a falar, então ele já foi direto para o Santíssimo, não teve um ofício no lugar santo. Não, aí já são equívocos da parte da pessoa de não entender a própria função que Arão tinha. Então, o fato de Hebreus falar que Cristo era sumo sacerdote, realmente ele não ia ser sacerdote para depois virar sumo sacerdote. Ele já é sumo sacerdote e oficia como um sacerdote comum também. Terceira pergunta: por quanto tempo Jesus oficiou no primeiro compartimento do santuário celeste? A que ordem sacerdotal pertence Jesus Cristo? Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente,
quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Bom, antes de entrarmos na nota, gostaria de me deter um momento aqui nessa leitura que fizemos de Hebreus 7, e nós vemos então aqui que Paulo está advogando que Cristo, de fato, Jesus de Nazaré, cumpre todas as profecias, né? E havia uma dificuldade de compreender essa função dupla de Jesus como rei e sacerdote. Olha, para ele ser o Messias rei, deveria vir de Judá. Já estava garantido que era da tribo de Judá, inclusive da casa de Davi. Mas, por outro lado, tinha também a situação de ser sacerdote, só levitas poderiam ser. E agora Paulo tem que resgatar lá uma profecia que está lá no Salmo 110, que Davi fala já que o Messias tinha que ser segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse nome dessa ordem, né, é trazido justamente para entendermos em que base ela se fundamenta. Uma base que não é em genealogia, não é em linhagem sacerdotal. Então aqui nós vemos que a lei sacerdotal levítica era algo realmente defeituoso, era algo que não era perfeito. Pessoas indignas participaram desse ofício porque estavam o quê? Na linhagem, na sequência. Mas agora se inicia um outro trabalho a partir de Cristo. E ele então agora inaugura essa nova geração, justamente chamando agora os 12 discípulos. Esses 12 discípulos, eles não eram também levitas, nada disso, mas eles são aqueles embaixadores, os apóstolos do reino de Cristo. A nota, então, nos diz assim: durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Então, esses 18 séculos seria do ano 31 até o ano de 1844, que dá 1813 anos, ele então oficiando no lugar santo, apresentando aqui, como ela falou, né, o seu sangue em favor dos crentes arrependidos. Então, assim como aqui na terra, no serviço do santuário, ficava pendente essa situação até o dia da expiação, que era o dia final daquele ciclo, e aí depois dele havia uma renovação de estudo. Tudo bem que tinha a festa das cabanas, que era justamente a alegria, o regozijo da libertação alcançada no dia da expiação, e também em memória da experiência deles no deserto. Mas o ponto auge realmente de toda a experiência religiosa deles se concentrava no dia da expiação, que era o momento de resolver os pecados deles. Então, aqui deixa claro que ainda que Jesus estivesse oficiando com o seu sangue, então apresentando perdão, ainda estava os pecados de que maneira? No livro de registro. Estava ali pendurado, então, esperando a expiação, né? Existe uma coisa que é o perdão, né? Que também esse perdão é assegurado apenas com o pagamento que Cristo fez na cruz, então é o seu sangue que garante esse perdão, mas existe o apagamento. Então esse é um ponto que faz parte então da expiação final. Agora vamos para a quarta pergunta. Embora Melquisedeque não tivesse genealogia ou linhagem sacerdotal,
igual dos levitas, como o apóstolo considerou a respeito dele? Em Hebreus 7, de 1 a 10, diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os quais recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aí resume a questão de Melquisedeque, nós vemos a base que se fundamenta é a superioridade já desta ordem, uma vez que ele alega, o apóstolo Paulo aí na leitura, né, que o maior abençoa o menor, e não ao contrário. O maior recebe os dízimos do menor. E Abraão era o da linhagem, era o que viria depois Levi. E, no entanto, Abraão dá os dízimos a Melquisedeque e Melquisedeque o abençoa. Então fica muito claro a superioridade. Aqui temos duas notas muito interessantes. Comentário Bíblico, volume 1, página 1093, diz assim: Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo representante do Pai. Então aqui também já nos esclarece uma dúvida que alguns têm, né? Até quando lê Hebreus 7, que foi dito aí, de achar que Melquisedeque era o próprio Cristo, uma manifestação de Cristo lá no Antigo Testamento. Não é o caso. Mas Melquisedeque se torna um tipo de Cristo, né? Essa representação, assim como em outros casos, nós vemos o próprio Davi, em certo sentido, se torna um tipo de Cristo. Moisés e assim várias figuras, né? Então, Cristo seria aquele rei completo, realmente, que Davi foi incompleto. Também Moisés, ele tinha essa função de profeta, né? E fala de um profeta maior que ele ainda, que viria posteriormente, né? Que aí o maior dos profetas sempre que Israel compreendeu era Moisés, mas o Messias iria superá-lo, né? Então nós encontramos esses textos nos esclarecendo que Deus sempre tem os fiéis em todas as gerações. Não fica uma geração sem ter pelo menos um punhado de fiéis. E Melquisedeque, então, era o representante da fé verdadeira. Toda vez que eu leio sobre esse assunto, me lembra então de uma outra pessoa de fora do povo de Israel também, diretamente, que é Jetro. Ainda que Jetro fosse um descendente de Abraão. Um midianita, né? Um midianita, então, justamente lá da questão de Abraão com Quetura, né? Mas nós vemos que ele era um sacerdote fiel na sua casa, adorava o Deus verdadeiro. É deixado claro isso pra gente.
E olha só, Moisés, cara do povo de Deus, teve que ir e aprender de Jétro, seu sogro. Deus mesmo direciona esses fatos, né? De modo a ensinar lições para o povo de Israel. Nós vemos o caso de Ruth, Raabe, nós vemos o caso do próprio livro de Jó, mostrando que o sofrimento vem para os justos. Tudo isso era para ensinar lições, para eles não incorressem em erro. Infelizmente, em grande medida, isso foi infrutífero. Quando na época de Jesus, eles não tinham aprendido essas lições realmente, né? Por isso que teve que haver aquele rompimento tão grande. Na realidade, o cristianismo como religião é uma continuidade do judaísmo. O judaísmo bíblico, verdadeiro. Mas, realmente, os próprios judeus sabiam que quando viesse o Messias, iria mudar muitas coisas. E isso que aconteceu com Jesus. Na Revolução. Quinta pergunta. Por que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico? A que ordem sacerdotal de Melquisedeque será sucedida ou superada por outra? E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ainda em Hebreus 8, 1-7, na continuação, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como os sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas essas coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o texto bíblico trouxe toda a informação para nós da base bíblica que Paulo traz para os hebreus compreenderem e nos mostra então desse juramento de Deus, desse sacerdócio baseado em Melquisedeque para o Messias, uma base muito superior do que o Levítico e para oficiar no verdadeiro tabernáculo do céu. A nota nos diz assim: a obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho fora aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem os serviços de um sacerdote.
O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra, ou ser superada por outra. Então, realmente, nós encontramos aqui nessa base, mais uma vez, não só na Bíblia, mas no Espírito de Profecia, confirmando a superioridade da ordem de Melquisedeque e deixando claro uma coisa: não será superada por outra, não vai ter alguma outra coisa que vai surgir. É para sempre. Essa é definitiva, enquanto que as demais não foram. Sexta pergunta: qual era o propósito da lei cerimonial? Por que a lei de sacrifício foi passageira ou transitória? Texto de Hebreus 10, de 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Aqui falando então dessa lei, né, que trazia a sombra então das coisas vindouras. Era uma representação do trabalho que Cristo iria efetuar então no santuário celestial, né? Então nós vemos já num texto anterior lá de Hebreus 7, falando que uma alteração da lei, né? Alguns pegam esse texto, esse de Hebreus 10:1 e também de lá, né? Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Nós não estamos falando em nenhum momento aqui de lei moral, não está em tema aqui, em questão de Paulo, mas ele está falando justamente da lei sacerdotal, justificando a Cristo por ele não ser levita e mesmo assim estar cumprindo as profecias. E nós vemos que quando fala sombra essa lei não pode ser amoral, porque como que ela é sombra de bens vindouros? Não faz sentido algum essa situação. É justamente a lei, então, ou ela aponta para o presente ou para o passado. Por exemplo, no assunto do quarto mandamento, aponta para os dias da criação. Quando fala de não matar, não roubar, está falando justamente no presente, evitando aquela consequência. E justamente quando, mesmo com a promessa de prolongar os dias, mas é a ordem no presente de honrar pai e mãe. Então, justamente a lei cerimonial, a lei do sacerdócio, trazia como propósito apontar para outra coisa. A lei moral não aponta para outra coisa, ela é a coisa em si. Em si mesma ela se basta. Não é que você lê lá não matarás e significa outra coisa. Não tem lógica. Não é uma sombra. Né? Assim como o sábado, alguns querem dizer que na realidade o sábado era passageiro, devia depois ser o domingo, mas a alegação do sábado lá não é para frente, é para trás, é para os dias da criação. Para lembrar, para não esquecer. Isso, então não tem como fazer essa construção em cima desses textos. Mas quando a gente pega a parte das cerimônias, do sacerdócio, de todo o ritual que era feito no santuário, aquilo o texto de Hebreus 10 deixou claríssimo. Removeu o pecado de alguém. Aquele sangue daqueles animais, de ninguém. Absolutamente nada. E aí ele fala ainda, ora, se realmente resolvesse toda a situação, não devia parar então. Tinha que continuar para conseguir o perdão. Mas Cristo vindo e morrendo uma vez por todas, resolveu essa questão, cumpriu o propósito para o qual foi criada aquelas leis.
Sétima pergunta: que profecia deu ânimo aos que no passado aguardavam e pregavam a segunda vinda de Cristo na terra? Quanto tempo em profecia representa um dia? E qual foi o erro deles? Aqui temos uma sequência de textos bíblicos também que vai nos ajudar a esclarecer melhor o assunto. O primeiro está em Daniel 8, verso 14, que vai respondendo já a primeira pergunta, dizendo sobre a profecia que deu ânimo aos que no passado aguardavam a vinda de Cristo, a segunda vinda. Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. E nós vemos em relação já a esse primeiro texto justamente um detalhe, que ela servia de norte para eles. Claro que não era a única profecia. É justamente o fato deles terem sido bem-sucedidos interpretando outras profecias, falando do período de predomínio papal, sobre a queda do Império Otomano, tudo isso dava vazão agora para eles entenderem que justamente os 2.300 dias, que representavam anos, nós vamos ver aí os textos bíblicos, justamente apontavam para uma data e ia se cumprir algo naquele momento. Então era inevitável chegar a essa conclusão, porque as outras profecias tinham se cumprido e não faziam muito tempo. Essa por que não se cumpriria, né? Texto de Números 14:34. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Aquela sentença, então, que Israel recebeu, sendo 40 dias, depois que mandou eles espiarem a terra, esses 40 dias viraram 40 anos, então, depois que eles quiseram apedrejar Josué e Caleb por conta das notícias lá da terra prometida, de Canaã. O povo se rebelou ali mais uma vez e essa foi a consequência, que está bem claro nesse texto, então, dando para cada dia um ano, representando, então, na profecia, que também a gente adota esse método, que a Bíblia utiliza, que também é confirmado em Ezequiel 4:7, esse tipo também de metodologia para a interpretação bíblica, de dias para anos. Eu queria já fazer a ressalva que algumas Bíblias têm alguma diferença de verso. Então, em algumas vai estar Ezequiel 4:6, em outras no 4:7. Uma pequena variação, não sei a razão, realmente não conheço, mas existe ela. Correto. Aqui na minha 4:7 diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Isso, então, confirmando mais uma vez aí. E agora vamos para a nota do Grande Conflito 399. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo Israel e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Destarte, acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com a imortalidade a seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isso estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Então aqui realmente já nos fala um pouco sobre o erro deles,
E é um erro que às vezes a gente pode achar que foi algo muito grosseiro, mas o dia da expiação também se realizava dentro de um dia. No final daquele dia, o que o sumo sacerdote fazia? Ia lá para fora e abençoava o povo. Eles entendiam que isso representava o quê? A segunda vinda de Cristo. Então era plausível essa linha de raciocínio deles também. O que eles ignoraram é que seria um período realmente que tinha que se cumprir agora de julgamento, de juízo. Então nós vemos que comentamos bastante no meio adventista sobre esses pontos, né? E encontramos aqui as bases de estudo e, como eu disse, não eram estudiosos rasos, mas eram muito aprofundados, né? Cometeram erro certamente, e o erro estava justamente em adotar uma ideia popular. Era justamente naquele ponto que não era o ponto original deles, mas o ponto de assumir uma posição que já se falava do santuário, na realidade ser a terra ou a igreja sendo purificada pelo fogo já. Ligar uma coisa com a outra, né? Isso. 8ª pergunta. A que tempo deveria abranger a profecia dos 2.300 anos? Estava certo o cálculo profético dos adventistas? E quando foi a saída da ordem para restaurar? Agora então a gente vai ver com mais detalhes essa profecia, o tempo que devia abranger, né? E Daniel 8, 14 e 19, o irmão Mateus vai ler aqui para nós. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E eu vi uma voz de homem, de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Uma coisa que nos faz estremecer, como o anjo traz para ele essa mensagem, ver que ele fica curioso, digamos assim, para saber o que tudo isso significa, e ele cai então prostrado, ele cai como morto, o anjo tem que reanimar ele, e aí a gente vê essa mensagem para o tempo do fim, a gente vendo cumprir na profecia, a gente sabe que já está no limite desse tempo, né? Quantos anos faz que o anjo trouxe essa mensagem para Daniel? Quantos anos se passaram? Quantas gerações estudaram esse assunto ou leram sem entender quando que seria esse tempo? E hoje nós então temos esse privilégio de conhecer essa mensagem e estar vivendo nesse tempo, sendo conhecedor do que vem pela frente, né? Das profecias que tem nos guiado então até aqui. Texto de grande conflito 326 e depois 398 nos diz: no capítulo 7 de Esdras acha-se o decreto de Esdras 7, de 12 a 26. Em sua forma completa foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado ou decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes 3 reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano de 457 a.C., tempo em que se completou o decreto como data da ordem, viu-se ter cumprido toda a especificação da profecia relativa às 70 semanas.
O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano de 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminaram no outono de 1844. Dando então todos os detalhes aqui nessa questão do cálculo de quando eles eram para contar no outono então de 457 essa ordem, para poder dar certo lá o cálculo certinho no outono de 44 também. Então, na realidade, quase no final do ano, no nosso calendário, no caso, né? Já quase chegando em 456 a.C., porque a gente vai decrescendo os anos, né? Sim. Então, essa foi a descoberta que estamos de maneira resumida passando esse tema, né? Mas foi justamente no clamor da meia-noite, no verão de 1844, que foi feita essa descoberta. E fala que foi essa descoberta que determinou este movimento, a nota falou. Aqui está falando especificamente do movimento clamorista. De fato, já vinha com outros cálculos e aqui houve o refinamento final, né? Aqui é um resumo do tema, mas, por fim, nesse último cálculo, estavam certos, sim, quanto ao cálculo profético, né? Mas aí nós vamos ver o desenrolar disso tudo, né? A 9ª pergunta diz assim: quantas semanas foram separadas ao povo de Israel? Em que ano chegaram os 490 anos separados para eles? Texto de Daniel 9, 20 a 27. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o teu povo sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 72 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinado se derrame sobre ele. Então, justamente aqui está a chave para a compreensão de Daniel 8,14. É você ter esse ponto de partida aqui no capítulo 9. Vemos que o anjo ele retorna para explicar uma parte daquela profecia maior. E Ellen White, aqui no Grande Conflito, 327, 321, nos dá os detalhes. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, a saber, 69 semanas, ou 483 anos.
O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa data, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. Naquele tempo, essa profecia se cumpriu. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito, que ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana, a que há referência aqui, é a última das 70. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante esse tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 de nossa era, Cristo, a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos, dirigiu o convite do Evangelho especialmente aos judeus. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidos aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do Sinédrio Judaico, a nação selou sua recusa do Evangelho pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Queria trazer um detalhe aqui. Após o ano 34, havia salvação ainda para os judeus? Havia, só que não como uma nação, assim, o trabalho já começou a ser feito mais abertamente aos gentios, então. Mas é claro que se um judeu se arrependesse, buscasse a salvação, Deus o aceitaria. E nós vemos que toda a experiência de Paulo é posterior a isso, ao ano 34. Inclusive, ele, por ser alguém que abriu novos campos, foi longe, ele iniciava indo numa sinagoga. Olha que interessante, porque eram judeus que não tinham sido alcançados ainda pela mensagem, então sequer tinham rejeitado, enquanto que outros mais ao entorno daquela região da Judéia já haviam ouvido o próprio Cristo, os discípulos, e já tinham rejeitado. Então vejamos... Oportunidade muito preciosa eles tiveram. Sim. Então, muitos detalhes aqui falando e vemos como que tudo bate exatamente na data correta, cada evento. No ano 27, no outono, Jesus é batizado por João Batista. 3 anos e meio para frente, ou seja, no 31, na primavera, ocorre justamente a crucificação de Cristo. Antes dele ser crucificado, ele já faz a transição, porque ele comemora a última Páscoa que deveria ser celebrada e agora ele institui a Santa Ceia no lugar, substituindo de para fato. acessar o sacrifício, né? Acaba aquelas... O cordeiro verdadeiro é morto ali, né? Já não precisa mais vir as sombras e nem todos aqueles rituais para representar, porque ele já tinha cumprido tudo, né? Nessa parte. 10ª pergunta: em que ano chegaram os 2.300 dias da profecia de Daniel 8,14? A gente vai ver então que essa profecia ela se estende até o outono de 44, mais especificamente no dia 22 de outubro. Hebreus 9, 23, o irmão Mateus vai ler aqui para nós. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Texto de grande conflito 328.
Até aqui cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias e fixa-se o início das 70 semanas, inquestionavelmente no ano 457 a.C., e o seu termo no ano 34 de nossa era. Por esses dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias, tendo sido as 70 semanas, que é os 490 dias. Separado dos 2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se, contando do ano 34 de nossa era. 1.810 anos se estendem a 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminam em 1844. Ao expirar este grande período profético, o santuário será purificado, segundo o testemunho do anjo de Deus. Deste modo, foi definitivamente indicado o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se acreditava ocorresse por ocasião do segundo advento. Ficou bem fácil o cálculo aqui na parte final, né? Se nós compreendemos bem os 490 anos, se estendendo até o ano 34, agora restam apenas 1.810, fica bem simples a somatória aqui, né? E é um norte essa questão da semana. Se não tivesse citado, tivesse dado os 2.300 anos a partir da ordem para restaurar Jerusalém, se chegaria também aos 1844, digamos assim. Se você pegar 457 e até esse ano, vai dar esse cálculo dos 2.300 dias, mas ainda veio essas semanas para confirmar, envolvendo inclusive o trabalho de Cristo ali, os acontecimentos, para mais uma vez confirmar que ele era o Messias mesmo, que tudo bateu na data exata. Então nós vemos que, de um ponto de vista de quem aceita a Bíblia na sua porção do Antigo Testamento, um judeu lendo Daniel 9, ele tem que chegar à conclusão que o Messias já veio. E veio justamente naquela época que eles de rejeitaram. Jesus. Então, essa é a situação, né? É uma profecia muito exata. Dá o nascimento de Cristo? Não dá. Mas dá justamente do início do seu ministério. Ele se apresentando, de fato, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Como João Batista o identifica. Então, isso torna inevitável. E o curioso é que, de um ponto de vista histórico, diz que surgiram realmente muitos falsos cristos naquela época. Mas não foi coincidência. Seja de um ponto de vista das pessoas que estudavam as profecias e sabiam que o tempo estava se esgotando, poderia até ter alguma discussão do ano exato, mas tinha que ser por volta daquela época. E mesmo do ponto de vista do próprio Satanás introduzindo esses falsos para obscurecer ao verdadeiro quando viesse. Então, o Satanás, ele não simplesmente espera surgir o verdadeiro, ele já se antecipa. Ele já conhecia essas profecias antes de todo mundo. Ele se antecipa e já começa a levantar falsos cristos que causam rebeliões malfadadas, né? E que aumentam a opressão de Roma por conta dessas rebeliões. Então, tudo isso era do propósito de Satanás, né? Assim, na finalização da obra, é dito também o quê? Que antes que ocorra o alto clamor do terceiro anjo, o que Satanás faz? Usar de todo que é artifício para... Ele agita, ele faz um reavamento nas falsas igrejas para acharem que estão com o Espírito Santo. Mas depois, sim, se manifestará o Espírito Santo. E só vai subsistir quem realmente estiver firmado nas profecias, sabendo os acontecimentos. Assim também lá no tempo de Cristo, os que estavam ligados não só na profecia de Daniel, mas de Isaías também, da maneira que o Cordeiro viria, o Messias, como ele seria morto, como se daria a vinda dele nessa terra, ali já dá um vislumbre importante, então, para firmar na profecia. O servo sofredor, né? Perderam de vista essa figura do servo sofredor. E é importante que
A irmã fez referência anteriormente que a data exata do término é 22 de outubro de 1844 em nosso calendário. Na realidade, passando do 22 já para o 23 de outubro. Então, quando nós chegamos a uma data tão específica assim, isso tem por base justamente o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês no calendário judaico. Sempre cai 22 de outubro no nosso calendário? Não. Uma lição anterior nós comentamos mais sobre justamente essa questão dos calendários e toda a dificuldade, e nós vemos que as festas elas se tornam móveis, pelo menos no nosso calendário, devido à diferença que tem do calendário judaico, que tem uma base lunar e depois uma correção para se sincronizar com o solar. Então, toda essa dificuldade torna, seja a data de Páscoa, dia da expiação, tudo isso torna algo que não é fixo em algo específico, mas tem determinadas situações que devem ocorrer para início do ano, início de mês e assim por diante. 11ª pergunta. Sendo que o Salvador não vier à Terra, que fato importante ocorreu então? O que foi entendido pelos adventistas? Em Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. É algo muito importante, eu acho, todo esse livro de Hebreus e como traz esse assunto, porque é algo muito mal compreendido em nossos dias. Já primeiro de reconhecer que há um santuário no céu e que o que foi feito na terra era a figura do que já tinha lá no céu. E essa obra toda que Jesus faz entrando nesse tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, e sim pela mão dele, né? Grande conflito 421. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue delas transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em o novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. Aqui traz um resuminho das primeiras descobertas, né, do que foi compreendido. Então, Cristo realmente não apareceu nas nuvens do céu como eles aguardaram, foi um grande desapontamento, mas não aconteceu nada nessa data? Aconteceu, né? É isso que a gente vê aqui, realmente que tinha que se cumprir essa profecia neste tempo determinado. É uma solene obra, né? E era a última parte, então, para estar fazendo a purificação desse santuário, passando então do lugar santo ao lugar santíssimo. Quando Jesus ascende ao céu, ele fica no lugar santo, como foi falado, fazendo aquela obra de intercessão, apresentando o seu sangue, como nós lemos no início da lição, falando dele ali entre os candeeiros, e depois disso, nesse ano, por isso essas profecias apontando a essa obra que justamente ia começar essa obra de expiação no céu. Agora o julgamento dos vivos, então, e dos mortos, né? Primeiro dos mortos, depois vai passar ao caso dos vivos, julgando os pecadores ali arrependidos. Cristo vai pegando o caso de cada um. 12ª e última pergunta: que
Que recomendação deu Ellen White quanto ao artigo redigido por Owen Crozier devido à luz dada a Ira Edson na visão do milharal e o subsequente estudo bíblico? O Senhor me mostrou em visão, passado mais de um ano, que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, e que foi sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele nos apresentou no The Star Extra, em 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me inteiramente autorizada pelo Senhor a recomendar este extra a cada fiel. Então, esse é um dos poucos textos que nós temos realmente, talvez o único, que faça referência realmente a essa ligação de como essa luz do santuário, na realidade, não se iniciou pela mensageira do Senhor chamada por Deus. Olha, veja que a mensageira do Senhor foi chamada já no mesmo ano, né? Nós encontramos em dezembro de 1844. Mas antes disso, deveria haver já um chamamento para o que tinha acontecido de fato naquele dia, já no momento do ato. Nós vemos que em cada etapa que foi se cumprindo, algo especial ocorreu. No batismo de Jesus no ano 27, uma pomba desce do céu de maneira gloriosa e também se ouve uma voz. No ano 31 também há as trevas, né, no momento da crucificação de Cristo, o terremoto e tudo mais. No ano 34, no momento da morte de Estevão, também ele tem uma visão antes de expirar. Ele vê a Cristo à destra do Pai, ele fala isso antes de falecer. E agora, no momento dessa transição de Cristo do Santo para o Santíssimo, alguém deveria ver este evento. E este alguém foi Ira Edson. Mas eles não se basearam meramente o quê? Numa visão. Eles foram o quê? A Bíblia. E em que livro que eles descobriram o assunto? O livro de Hebreus. Estava lá o tempo todo, mas eles não tinham enxergado, né? Então, por isso que Ira Edson, Dr. Han, Owen Crozier, eles se juntaram no estudo bíblico, e quem redigiu esse estudo bíblico foi o Owen Crozier. E foi publicado, então, nessa revista, uma revista que era espalhada aí para muitos adventistas pelo país e alcançou vários daqueles que fariam parte mais adiante do grupo sabatista e tudo mais, né? Então o Bates leu, o Tiago e Ellen White leram, todos eles, essa matéria aqui que saiu em 1846. Então cada um deles estava numa região diferente do país. E aí os contatos por revista, por viagem e tudo mais, foi então eles afinando e compreendendo então realmente essa situação de que houvesse sábado, santuário, a questão do dom profético de Ellen White também sendo aceito pelos demais, da questão da imortalidade condicional da alma, né? E Ellen White, então, na palavra ao pequeno rebanho, né, a Word of the Little Flock, de 21 de abril de 1847, ela está recomendando, mas não por boca dela, né, falando que ela, autorizada pelo Senhor, dizendo que estava a verdadeira posição, a explicação para o desapontamento deles já estava naquele Deus artigo. endossando, então, já vi que a notícia estava fresca, né? Porque ele passou isso, foi espalhado essa visão e depois Deus confirmou, então, no ano seguinte. Bem interessante aqui. Irmã Regiane, eu gostaria ainda, apesar de já ter sido um estudo bem longo até aqui, né?
muito aprofundado, mas eu queria trazer um elemento aqui de fora da lição. É uma oportunidade aqui que nós temos, estamos falando justamente desse assunto, que é o testemunho que o próprio Ira Edson conta de como foi ele ter essa visão no dia seguinte, né? Essa visão dele, o manuscrito em que ele escreve, está em vários materiais diferentes, em vários livros. Tem História do Adventismo, Enciclopédia Adventista, História da Nossa Igreja, o livro Adventismo. Mas na revista Parúzia, do primeiro semestre de 2007, ela então na página 101 traz quase integralmente essa visão. E nós vamos ler então esse relato que o próprio Ira Edson faz e nos compenetrando na leitura de como foi aquela experiência. Ele narra, né, desde o momento da decepção até as esperanças serem renovadas. Vamos à leitura. Nossas expectativas eram muito grandes e assim estivemos esperando a vinda de Nosso Senhor até que o relógio badalou as 12 batidas da meia-noite. O dia havia acabado e nosso desapontamento tornou-se uma certeza. Nossas esperanças e expectativas mais queridas ficaram em pedaços, e veio sobre nós um desejo de chorar como nunca antes havíamos experimentado. Parecia que não podia se comparar nem sequer com a perda de todos os amigos terrenos. Choramos e choramos até o amanhecer. Refletindo em meu coração, disse a mim mesmo: minha experiência com o Advento tem sido a mais rica e feliz de toda a minha vida cristã. Se isso se provasse enganoso, qual seria o valor da minha experiência cristã? A Bíblia falhou? Não há Deus, nem céu, nem cidade dourada, nem paraíso? Tudo isso não passa de uma fábula habilidosamente arranjada? Nossas mais ternas esperanças e expectativas não são reais? Por isso, tínhamos muito a lamentar e chorar, como se todas as nossas mais ternas esperanças estivessem perdidas. E como disse, pranteamos até o amanhecer do dia. Comecei a sentir que deveria haver luz e ajuda em nossa angústia presente. Disse a alguns irmãos: vamos ao galpão. Entramos no celeiro, fechamos as portas e nos inclinamos diante do Senhor. Oramos ferventemente, porque sentimos nossa necessidade. Continuamos em oração até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado, de tal modo que sua causa ficaria clara e satisfatória. Depois do desjejum, disse a um de meus irmãos: vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Assim o fizemos, e fui detido na metade de um campo extenso que cruzávamos. O céu pareceu abrir-se diante de mim, e vi distinta e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo, do santuário celestial para vir à terra, no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias nesse dia, ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário, e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nessa data, ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias, a fim de receber um reino, domínio e glória, e que nós devemos esperar por seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentiu. O 7º anjo havia começado a fazer soar sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho. Tinha sido doce em nossa boca e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Que nós devemos profetizar outra vez, etc. E que, quando o 7º anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu, e lá foi vista em seu templo a arca de seu testamento, etc. Enquanto eu me encontrava parado no meio do campo, meu companheiro havia seguido caminhando quase mais que o alcance da voz.
antes de perceber que eu não a acompanhava. Quando me perguntou por que me havia detido por tanto tempo, eu respondi: o Senhor estava respondendo à nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Que experiência maravilhosa! Nós pensarmos que aqueles que tinham aceitado a mensagem, tinham aceitado no verão de 1844 também o clamor da meia-noite, dando a data exata da volta de Cristo, eles estavam comandando à vista, baseado racionalmente naquilo que eles deveriam esperar. Havia um término de período profético naquela data. Uma prova, hein? Mas agora, nessa fase, não era mais pela vista, era pela fé que eles teriam que andar dali em diante. Então, a pessoa que mais manifesta aqui, a gente vê essa fé, é a Edson, que já faz essa oração, que Deus concedesse luz, e diz que ele sentiu já, naquele momento, que seria respondida a prece. Saiu pela fé, né? Para animar. Pela fé. Não tinha nem o que falar, mas confiou na providência divina, de que de alguma maneira ia ser esclarecido. Ou, como foi falado, ele ia achar que a vida dele era uma mentira, né? A vida cristã, a experiência que ele tinha. É muito emocionante a gente ver esse relato, quando com as palavras da própria pessoa que passou por esse momento tão atribulado. Não dá nem para imaginar o tanto de tristeza que eles tiveram, né, nesse período, e Deus então o fez passar, permitiu que eles passassem, mas não deixou eles sem resposta por muito tempo, né? E aqui nós vemos que já foi levada a mente dele para vários textos bíblicos. Veja que a visão não é em vão, para a pessoa confiar baseado só que ele teve uma visão sobrenatural. Acabou. E pronto. Não, já foi falado de Apocalipse 10, de Daniel 7, Ancião de Dias, das bodas, tudo isso apontado, o templo aberto no céu, Apocalipse 11, 19, tudo já estava aqui nessa visão. Deus que direcionou eles para a Bíblia. Olha que maravilhoso isso. Isso é uma visão genuína. Veja que também aqui, nessa experiência, ele fala que a tristeza era tão grande que não dava para se comprar, mesmo que tivesse perdido todos os amigos terrenos. Era uma fé verdadeira, eles não estavam lá por medo, mas por amor a Deus. E aí, quando ocorre essa situação, como a irmã falou, ele entendeu que era 8 ou 80. Veja que muitas vezes as pessoas querem ficar no meio termo, mas é Satanás que leva elas a isso. Veja que ele falou: olha, a experiência que eu passei não pode ser falsa. Foi uma experiência cristã verdadeira. Mas se essa experiência que eu passei for falsa, então tudo. Eu não tenho mais um Deus no céu, não tenho um paraíso a aguardar. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Que situação, né? E Deus então recompensou esse servo fiel, dando essa luz imediatamente. E é isso que nós devemos pensar quando muitas vezes paira, né, em nossa mente as dúvidas que Satanás coloca e que colocou em cada um dos seres humanos que quis seguir a Deus. Ele coloca dúvida, ele quer desanimar, de se prender a isso. Ou tudo é verdade, ou tudo é uma mentira. E uma coisa vai derrubando a outra, ou construindo a outra, como foi o caso. Isso. Tudo vai se ligando e se harmonizando. Então, é necessário exercer fé, como eu comentei. Não basta andar à vista do que nós podemos, então, compreender plenamente, discernirmos, mas também existe o componente da fé que nos leva adiante. Mantenhamos a esperança. Essa é a mensagem que é apresentada aqui através desse testemunho de Iraedes. Apesar de toda a situação, oraram, foram em busca dos demais, não se preocuparam só consigo mesmo, né? Olha que exemplo, mas também em animar a outros. Então, esse é o selo do discipulado. Aqui está deixado muito claro, essa é a vontade de Deus realmente para cada um de nós,
Finalizo aqui minha parte, passo a palavra então para a irmã Regiane. Muito bom esse estudo, é uma mensagem maravilhosa. A gente vê como que Deus contribuiu de forma maravilhosa para o avanço dessa causa, revelando cada ponto que já tinha sido revelado na palavra de Deus. E agora eles passaram a entender e começaram a evangelizar a outros com essas mensagens. Que possamos a cada dia ter mais disposição em estudar a palavra de Deus, que possamos entender esses assuntos, que é uma base muito importante para a nossa fé, que possamos ter essa mesma disposição que Irã Edson teve de levar essas mensagens adiante. E nós contamos com vocês também para compartilhar esses vídeos e fazer essa mensagem avançar também. Deus abençoe a todos, foi um prazer estarmos juntos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.